Sobre a função f de reais, excluindo zero, até reais, dado por f de x igual a x menos 2 sobre x, podemos afirmar. Então, nesse exercício, a gente tem que fazer o estudo da concavidade, tá? Se você observar, o nosso domínio ele está excluindo zero, porque a nossa função ela tem no seu denominador o x, que não pode assumir o valor de zero. Por isso que ele foge do nosso domínio. Bom, para fazer o estudo da concavidade de uma função, nós temos que observar a segunda derivada dessa função, tá? Então, o que nós temos que decidir? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Deixa ela voltar à vida primeiro. Deixa eu trocar de cor aqui, quem sabe ela dá uma animada. Voltou. Então, a minha f, duas linhas de x, tá? Se ela for positiva, a minha concavidade é voltada para cima. Se a derivada segunda de x for menor que zero, concavidade voltada para baixo. Então, primeiramente, nós vamos encontrar a primeira derivada, a f de x. Só que a minha função aqui é uma função quociente. Então, uma função y do tipo u dividido por v, cuja derivada vai ser derivada de u vezes v, menos a derivada de v vezes u, tudo isso dividido por v quadrado. Nosso caso aqui, a função que está no numerador é o nosso u e no denominador é o nosso v. Então, se o meu u é x menos 2, a derivada dele vai ser 1. Se o v é x, a derivada de v também vai ser 1. Então, aplicando essa regra aqui do quociente, nós vamos ter u' vezes v. Então, 1 vezes x fica o próprio x, menos v'u. Então, 1 vezes x menos 2 fica x menos 2. Isso tudo dividido por v quadrado. O meu v é x, então aqui fica x ao quadrado. Tá bem? Bom, aqui dá para melhorar um pouquinho, né? Então, a nossa f' de x vai ficar... Aqui fica menos x, aqui vai ficar mais 2. Então, fica x menos x mais 2. Isso dividido por x quadrado. Portanto, f' de x vai ficar... Conseguimos cancelar esse x. E sobra, então, 2 dividido por x ao quadrado. Ok? Vamos agora derivar novamente para determinar a segunda derivada. Só que antes disso eu vou trabalhar um pouquinho com essa função. Eu vou escrever ela da seguinte forma. 2x na menos 2. Tá bom? Para aplicar uma derivada mais fácil, tá? Inclusive aqui, pessoal, eu poderia aplicar também a derivada do quociente. Mas eu acho mais simples trabalhar aqui com aquela derivada normal, tá? A normal não, né? Aquela derivada que nós aprendemos lá no começo de cálculo, né? Que é u elevado na n. Então, nós vamos ter aqui 2, que é a nossa constante. Esse menos 2 vem para frente multiplicando. E aqui fica, então, x menos 3. Então, nós vamos ter f de x igual 2 vezes menos 2 dá menos 4. E esse x na menos 3 eu posso colocar no denominador positivo. Tá bom? E lembrando que aqui é a derivada segunda, né? Bom, chegamos na derivada segunda, né? E agora o que acontece? A gente tem que entender para qual intervalo de x a minha f duas linhas é positiva ou negativa, tá bom? Então, se você analisar, e rapidamente você consegue fazer isso, tá? A minha derivada segunda, ela é maior que zero quando? Poxa, mas eu tenho aqui menos 4 sobre x cubo, então ela é sempre negativa? Não mesmo. Se o meu x, por exemplo, for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, o número negativo elevado ao cubo continua negativo. E em cima é negativo,
então significa que será positivo se o meu x for maior que zero. Perdão, se o meu x for menor que zero. Entenderam? Vai ficar menos com menos e a imagem vai ficar positiva. E a minha derivada segunda de x será maior que zero quando o meu x for positivo, porque positivo com negativo fica negativo. Tá? Perdão, aqui eu inverti, né? É menor que zero. Tem que ser negativo, né? Então será negativo para todo x maior que zero. Tá bom? E daí vem o estudo da concavidade, né? Lembra que o professor falou? Quando a minha derivada ela é positiva, concavidade voltada para cima. Tá bom? Então vou colocar assim: concavidade para cima, Cx menor que zero. E quando a minha derivada segunda for negativa, que é esse caso, concavidade voltada para baixo. Ela é negativa se x for positivo. Então, concavidade voltada para baixo, Cx maior que zero. E com isso finalizamos esse exercício.